Você já entrou numa favela, ou como eles gostam de dizer agora, comunidade, para caçar bandidos? Eu já, e muitas vezes. E por que a gente entra? Porque é nosso dever, nossa função, porque juramos defender a sociedade, até com o sacrifício da própria vida, caso fosse necessário. Ao longo dos 34 anos que servi à Polícia Militar do Estado de São Paulo, perdi inúmeros amigos para os vagabundos e vi disparos efetuados contra nós sem ao menos saber de onde vinham. Era uma doideira. Mas falar e criticar de dentro de uma redação, de um gabinete, é fácil. Vai lá, bando de filho das putas, entra na porra da favela e vai trocar tiros com bandidos. Depois você me conta. Você vai ver, é molezinha. Guerra no Rio de Janeiro, e de quem é a culpa? O defensor de narcotraficante Bandilmo da Silva conseguiu a proeza de dar a sua pior declaração na vida dias atrás. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, você levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, você levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. A culpa é do usuário, como disse o bandido. Nunca uma declaração bosta dele apareceu num momento tão inoportuno. A mídia suja e corrupta, as ONGs e os direitos dos manos culpam quem? As forças policiais. O desgoverno federal e o judiciário aparelhado culpam quem? O governo estadual e o governador do Rio, Cláudio Castro. Mas existem culpados? Sim, mas eles se escondem atrás de narrativas ridículas para esconder a verdade e os verdadeiros culpados. E as vítimas? A população refém das narcofacções e, por enquanto, mais 4 policiais, 4 heróis que tombaram no cumprimento do dever. Que, diga-se de passagem, deram suas vidas para defender uma sociedade que nem merece mais ser defendida. Bem que no caminho eu explico. Por favor, deixe um like no meu vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Não se fala em outra coisa no país senão da operação de ontem, 18 de outubro, no Rio de Janeiro, que até agora matou 60 vagabundos, 60 suspeitos, 60 vítimas da sociedade e vitimou 4 policiais, heróis que tombaram em serviço. São eles: os policiais civis Marcos Vinícius Cardoso, de 51 anos, promovido há 2 dias a chefe de investigação, e Rodrigo Veloso Cabral, de 34 anos, que deixa esposa e filha. E os sargentos do BOPE, Cleiton Serafim Gonçalves, 40 anos, e Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos. Ambos deixam esposas e filhos. Agora vamos responder às perguntas que fiz. A culpa do Rio de Janeiro e, por extensão, do país inteiro estar se tornando um reduto tranquilo para facções tem alguns culpados. A culpa é do usuário? Ao contrário do que disse o bandido, não. Muitos são vítimas dos traficantes porque vivem em locais dominados pelo tráfico e são reféns deles. Não tem opção nenhuma na vida, porque o Estado é omisso e a corrupção acaba com o dinheiro que deveria ir para a segurança pública. Mas temos que entender que temos também os usuários safados. Querem usar drogas e alimentam o comércio. É aquele pessoalzinho da esquerda lacradora que quer liberar as drogas, que gosta de usar drogas nas festinhas de embalo. Temos também os universitários, os riquinhos da Zona Sul e das grandes cidades do país. A culpa é da polícia? Obviamente que não. A polícia enxuga gelo, a polícia prende e o judiciário solta. O imbecil do Ricardo Lewandowski disse uma vez que a polícia prende mal, por isso que o judiciário solta. É um jargão que foi adotado pela população, que a polícia prende e o judiciário solta. E eu vou dizer o seguinte: a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Não seria porque o filho desse vigarista, Henrique de Abreu Lewandowski, advoga para a empresa ligada ao PCC? Acho que não, nada a ver, imagina. Esse mesmo imbecil agora vem jogar a culpa no governo estadual. E na não aprovação da PEC da segurança do desgoverno federal, que, diga-se de passagem, é uma merda de lei. Que apenas quer tirar dos estados o dinheiro da segurança e não apresenta nada de útil ou de novo no lugar. O que eles querem é enfraquecer as polícias estaduais
para facilitar ainda mais a vida do marginal. Não, Lichandowski, a culpa do narco-estado em que o Brasil está se transformando tem alguns donos e não são as polícias estaduais. Judiciário. Dossiê do senador Jorge Seife de Santa Catarina aponta que 9.166 condenados e investigados por tráfico foram agraciados com habeas corpus só em 2024. Em 2020, numa paulada só, o STJ soltou 1.100 traficantes da cadeia. Se você der um Google dizendo Justiça solta traficantes, a lista que aparece é assustadora e interminável. No decorrer dos anos, milhares de bandidos foram soltos pela justiça, mas a culpa é da polícia. O que acontece com o Rio de Janeiro hoje tem várias causas, mas uma é muito bonita de se ver, a DPF 635 de 2020. Fachin suspende operações policiais no Rio durante a pandemia. Para um pouco e pensa, por quê? Qual a motivação? No que isso impactaria a pandemia? Nada faz sentido. Pior que a ordem dele continua valendo até hoje. A desculpa era a pandemia, mas eles estavam interessados em deixar a vagabundagem se criar e dominar o Rio de Janeiro e o país. Em fevereiro deste ano, de 2025, Fachin, o fervoroso defensor da Dilmanta e do MST, votou para manter as restrições nas operações realizadas pelas polícias. O julgamento está paralisado até hoje e a ordem segue ativa. Dentre outras coisas, essa DPF diz que a polícia tem que seguir os princípios da razoabilidade. Eles vêm com fuzis e agora até com drones que soltam bombas, e a polícia com restrição ao uso de armamentos. Sabemos que existem armamento que polícia não pode usar, porque são de uso exclusivo das facções criminosas. Imagina se a polícia começa a usar drones que soltam bombas. De jeito nenhum. Outra, o uso de helicóptero só deve ocorrer em casos de estrita necessidade. Buscas domiciliares somente em casos de flagrante delito, como se fosse possível precisar isso. O traficante se homizia se esconde em uma casa, mas a polícia não pode entrar para se certificar. Vamos lembrar que os moradores são reféns dos bandidos. E então isso visa preservar quem? O morador, o policial ou o marginal? A resposta é óbvia. Tem mais. A polícia não pode se utilizar de hospitais ou escolas para a base de operações. Só faltou escrever, esses locais também são de uso restrito para narcotraficantes e facções. Coloca uma plaquinha lá. E o pior de tudo, a cerejinha. A polícia tem que avisar antecipadamente sobre a realização das operações. Faz todo sentido. Se não avisar antes, como os traficantes vão se preparar para receber a polícia? Claro que quando a polícia prepara uma incursão, isso deveria ser mantido em segredo, em sigilo. Mas ele quer que o judiciário seja cientificado antes. Do contrário, como eles vão avisar os parças da operação? Tudo isso conta com a conivência com a narrativa da mídia militante da grande imprensa, que chama policiais de violentos, de matadores e marginais de meninos, de jovens, de estudantes, de trabalhadores. E também das ONGs, dos direitos dos humanos, ligadas invariavelmente a criminosos. Viu alguma ONG visitar os presos do dia 8 e 9 de janeiro nas cadeias? Ou visitar a família do Clesão e morreu sem assistência na cadeia sem ter cometido crime algum? Não. Esse é o governo federal que dá livre trânsito a representantes de traficantes que perambulam tranquilamente pelos corredores dos ministérios de Brasília, que recebe damas do tráfico, que paga passagem e hospedagem para traficantes visitarem seus palácios. Lembre-se, você, pagador de impostos, financiou passeios de traficantes a Brasília. Esse é o mesmo desgoverno que se recusou por 3 vezes a apoiar as operações no Rio de Janeiro. O Lichandowski disse que é mentira, mas os documentos provam o contrário. Também, ele pediu para o narco-governo ajudar a prender traficantes. Seus amigos, esquece, meu filho. Se fosse para prender, se tivesse uma velhinha com Bíblia na mão, tava todo mundo lá. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Ministério Público, Jasper, Homem-Aranha. Tava todo mundo preso. Manifestantes com camisa amarela, esteja preso. O que você esperava desses marginais que tomaram poder no Brasil? O Nine Fingers fez campanha tranquilamente andando em comunidades dominadas pelo tráfico com o bonezinho do CPX. Dino anda também tranquilamente na favela da Maré, sem escolta. Aniele Franco passeia de moto pelas favelas visitando os amigues. Traficantes com 200, 400 quilos de drogas, quando presos, são colocados em liberdades e até inocentados.
Quando o governo americano pediu, o bandido se recusou a tratar facções criminosas como grupos terroristas. Todo esse desgoverno de merda é amigo dos grandes traficantes da América Latina, de Maduro na Venezuela, de Petro na Colômbia, Daniel Ortega na Nicarágua, todos narcotraficantes. Amigos não, irmãos do ladrão de 9 dedos. Esse é o governo do amor. Amor aos criminosos, amor aos traficantes, amor ao dinheiro fácil, amor à corrupção. Acho que deu para responder de quem é a culpa deste país estar assolado pela violência. É só para tomar uma cervejinha. Eu não posso mais ver um menino preso pela polícia só porque roubou um celular. Começa por aí. O combate à violência começa punindo o pequeno crime, o pequeno delito, a pequena contravenção. Quando você começa a prender quem vandaliza, quem picha, quem está dirigindo bêbado, quem quebra uma vidraça, quem atropela, quem furta, quem agride professor ou quem agride qualquer pessoa, golpistas, a coisa começa a mudar de figura. Joga na cadeia, nem que seja por tempo, nem que seja por pouco tempo, para ver se o camarada fica esperto e não começa a repensar, a pensar 1000 vezes antes de cometer mais crimes. Assim funciona nos países desenvolvidos. Pune-se o pequeno delito para não deixar se transformar em grandes delitos. Aqui é exatamente o contrário. A leniência da justiça é uma coisa pavorosa. Não se pune mais nada. Lei 9.099 de 1995 deixou de punir crimes de menor potencial ofensivo. Paga uma cesta básica e vambora. Depois deixou de se punir crimes de média gravidade, roubo, estelionato, violência doméstica, etc. Pasmem, no Brasil antigamente se prendia quem cometia crime de corrupção ativa e passiva. Você acredita? De lavagem de dinheiro, de organização criminosa. Hoje o vigarista vai prestar um depoimento em uma CPI no Congresso e ele já entra lá com um habeas corpus e não abre a boca, fica quietinho. Só para citar o caso concreto, roubo dos aposentados. 6 meses e ninguém preso até agora. Nem homicídio, nem latrocínio, nem tráfico de drogas, nem sequestro, nada mais da cadeia. A impunidade tomou conta do Brasil. Ops, desculpa. Estou sendo injusto. Tem coisas que dão cadeia sim e cadeia brava. Falar mal do Supremo ou do Judiciário, vide Daniel Silveira, cadeia brava. Falar mal das máquinas de fazer votos, se reunir com o embaixador, atentar contra o Estado, eu gosto disso, democrático de direito, 2.000 pessoas presas, chamar o Xandão de careca ou de cabeça de piroca, chamar o Flávio Bandino de gordo, fazer piada politicamente incorreta, participar de manifestação pacífica pedindo por transparência nas eleições, viajar ou nem viajar para fora do país, Felipe Martins, cadeia pesada. E chegamos até aqui também graças aos fazedores de L, um bando de filho das putas que vão acabar de uma forma ou outra também pagando a conta. E, principalmente, sempre quem vai sair perdendo será a população de bem, os verdadeiros trabalhadores que estão reféns em suas casas, que estão dominados. São mais de 50 milhões de pessoas já dominadas pelo tráfico no Brasil. E aí você tem que ouvir essa canalhada desse desgoverno de merda, dessa imprensa lixo, dessas ONG que não valem o que comem, falar que a culpa é da polícia. Puta que pariu. É difícil. Bom, Palma de Bragança Paulista, até a próxima, claro, se deixarem. Forte abraço. Se inscreva no canal.